Então, eu me chamo Aline, eu criei esse canal para poder compartilhar com você como eu vim tocando a minha vida, quais foram as técnicas e ferramentas que eu aprendi para poder me manter em equilíbrio nesse momento, agora no Covid e outras crises também que eu já passei na vida, né? Então eu espero que contribua um pouquinho. Então, falando um pouquinho da minha história, eu fiz até uma anotação aqui para poder não fugir muito do assunto. Eu sempre quis sair de São Paulo, então eu tive uma oportunidade um pouco mais nova, logo que eu terminei os meus estudos, e fui morar em Santos, aí trabalhei um pouco lá, conheci uma família muito gente boa, que eu consegui trabalhar com eles até mais ou menos os meus 21 anos, e na sequência eu comecei a estudar um pouco mais, fui trabalhar em outras empresas, então eu vim do ramo gráfico, trabalhei um pouco no setor de telecom, aí eu trabalhei bastante nesse setor. No ramo gráfico eu consegui fazer curso de fotografia, trabalhava com diagramação, criação, trabalhava no jornal, fazia 4 jornais, diagramava, né, 4 jornais diários. E depois eu entrei na área de telecom, e aí essa área ela foi bem longa, bastante extensa. Era a época que tinha aqueles cartões que você tinha que raspar para poder colocar carga no celular, então eu trabalhei nessa migração da entrada da tecnologia. Aí eu trabalhei na GetNet, foi a minha maior escola na vida ali para aprendizados. Tive grandes líderes na minha vida, foram pessoas assim que contribuíram muito na minha vida, no meu crescimento, na minha performance de trabalho, e eles sempre me estimularam bastante com relação aos desafios. Então eu acho que eles sabiam muito bem como é que tocava, né? Óbvio, líder sabe muito bem como é que toca a vida dos seus. Então foi quando eu sempre pensei em sair de São Paulo. Então, quando eu cheguei aos 29 anos, eu tive uma oportunidade para sair de São Paulo. Eu tinha uma amiga morando na Bahia. Quando eu cheguei lá, eles já estavam morando lá há algum tempo, e aí surgiu a oportunidade de comprar um restaurante. Aí nós fizemos uma negociação, comprei o restaurante, fiquei mais um ano aqui em São Paulo. Aí aconteceram umas coisas aqui que eu fiquei muito louca da cara, muito puta da cara, que foi fazer uma conta, assim, o tempo que eu ficava no trânsito, eu ficava mais tempo no trânsito que de férias. Eu falei, essa conta tá errada, tem alguma coisa errada, e nunca fui muito a favor disso, né? Essa rodinha do rato. Isso me intrigou bastante e sempre me incentivou a mudar, né? Mudar de vida, mudar de trabalho. Eu sempre pedi as contas do trabalho, porque não estava legal, eu ia pra frente. 29 anos, né? A gente é mais agressivo nas decisões. Então, quando eu não tô bem, eu sempre busco uma forma de poder melhorar. Não adianta nada ficar reclamando, só que eu não tinha entendido isso ainda. Quando eu fui para Santos, aí eu tive a oportunidade de sair de São Paulo. Fui super imatura, não soube aproveitar, só reclamava. E aí eu tinha percebido que eu só reclamava da vida. Na Bahia, foi quando eu busquei a liberdade e eu vi a oportunidade de comprar esse restaurante. Eu falei, nossa, vai ser uma coisa bem legal. Acabei largando tudo, larguei namorado, larguei cachorro, larguei minha irmã, com uma dor no coração, mas foi uma atitude assim que eu precisei. Eu tive coragem, muita gente na época me elogiou, mas também me questionou por que eu fui fazer isso. Coragem. Foi a única palavra que me recordo ali naquele momento, 29 anos, né? Quase 10 anos atrás. Daí vieram os desafios e os aprendizados. Ali foi onde eu descobri que eu tinha a possibilidade
de fazer escolhas. Sem intervenção de ninguém. Eu estava na Bahia sozinha, aprendendo um pouco na vida. Foi um momento assim bastante desafiador e lá, quando eu cheguei naquele ambiente diferente, pessoas diferentes, um lugar pequeno, fui para a Praia do Forte, na Bahia, um lugar lindo, excepcional, indico para viagens, morar, não sei se eu moraria lá de novo, mas foi um aprendizado assim espetacular, aprendizado na vida, que eu acho que vale por qualquer universidade. Acho que em 6 anos eu aprendi mais do que muitos anos de vida. Então, como eu disse, começaram os desafios. Na saúde, eu comecei a ter vários problemas de saúde, porque a minha mente não estava preparada para esse grande desafio. Eu sentia que ali existia muito aprendizado da minha parte, muita coisa para desenvolver. Eu não tinha mais um dos meus líderes me puxando para cima. Você se torna o seu próprio líder quando você passa a empreender. E aí os empreendedores aí com certeza vão concordar comigo. A gente precisa ter uma cenoura todos os dias para te motivar. Então, era uma pastelaria, uma hamburgueria. Quando cheguei, estava na alta temporada. Quando chegou na baixa temporada, eu falei, vou falir, porque eu não tenho dinheiro para pagar nada. Só paguei as contas e toda a minha economia da rescisão da telefônica foi tudo para pagar a dívida. E aí eu me vi sem dinheiro. Crise, para mim, acho que ela já existe há muito tempo. Há muito tempo. Acho que desde quando a minha mãe foi embora para o Japão. Que aí eu entrei em crise, sentia ansiedade e falava para minha irmã, que a gente estava morando junto, nossa, que fase. Ali já foi um desafio muito grande, porque a gente ficou sozinha numa casa que moravam 7. Então ali já foi o nosso maior desafio, né? Convivendo num casarão que moravam 7, só eu e ela, e cheia de dívida. E na sequência eu fiquei desempregada. Nossa Senhora, acho que ali começou todo o meu... Tô falando da Bahia, que começou o meu desenvolvimento, mas agora que eu tô lembrando que começou lá atrás. Primeiro, ressignificar a saudade, né? Porque era uma dor física, uma coisa estranha, nada a ver. Eu tive que ressignificar isso. Eu tinha muita saudade da minha mãe, era algo que doía muito no peito, eu tive que trabalhar isso na minha cabeça. Em seguida, eu comecei a ter crises de ansiedade. Que aí eu ficava nervosa, nem se falava ainda, estresse. Eu pelo menos não lembrava disso, eu não lembro disso. A ansiedade era o ápice da bagaça. Eu falava, não, preciso melhorar. E também trabalhei isso em mim de uma forma assim muito... Foi ali que eu comecei a ressignificar as coisas, ressignificar as palavras. Então a saudade pelo qual eu sentia não podia ser essa dor insuportável, né? Tem que ser uma coisa mais suave. Foi ali que eu comecei a ressignificar. Bom, voltando lá para a Bahia, quando eu me vi nessa situação de sem grana, sem perspectiva, porque eu saí de São Paulo com uma ideia de ser livre, de estar lá. Uma praia linda, aquele lugar é lindo, tem muita natureza, tem muita vida. Só que eu não aproveitei. Não aproveitei. E aí os meus pensamentos, aquele senso de urgência de São Paulo, aquela necessidade de produzir, e eu me senti emburrecendo quando na verdade eu estava começando a aprender a entender que tudo era externo. E aí começou.
baixa imunidade, muita baixa autoestima. Aí eu percebi que eu entrei numa espiral de pensamentos destrutivos. A forma como minha cabeça estava estruturada para determinadas situações. Eu levei bastante tempo para estruturar isso melhor na minha cabeça, né? Hoje o pessoal fala aí de mindset, como o seu cérebro está voltado para determinado assunto, determinado problema, como é que você reage diante das situações. Então, eu estudei bastante, tive que aprender muito, foi na pele. Foi muito na pele. Então, eu posso falar com muita propriedade. E uma outra coisa que eu percebi, ninguém melhor do que a gente mesmo para acabar com a gente, né? A gente não valoriza as nossas decisões, a gente não valoriza a nossa estrada, a nossa vida, a nossa jornada na vida, a gente não valoriza. Como eu fiquei muito doente, pouco dinheiro, eu me lembro muito bem que eu tinha 250 reais para pagar conta de luz. E a minha baixa imunidade me causou... Eu peguei uma bactéria que caiu na corrente sanguínea. E a mãe de um amigo falou, Aline, vai lá, de repente passa nessa mulher aqui, ela pode te ajudar. É uma coisa diferente. Bom, eu tinha tomado remédios assim fortíssimos e nada da bactéria sair do corpo. Então o negócio estava sério, eu não sabia nem por onde começar. E aí eu falei, eu tenho 250 reais, é o único dinheiro que eu tenho. Eu já tinha gastado 3,5 pau no ortomolecular, exame. Não curei, não sarei, fiquei ruim pra caramba. Aí fui lá ver qual é que era dessa mulher. Essa mulher é minha amiga até hoje. Foi quando eu conheci a cura quântica estelar. E aí eu percebi que era algo muito mais além do que simplesmente a questão física. Eu precisava me estabilizar energeticamente para depois tratar do físico. A coisa estava tão séria. Bom, eu fiquei impressionada com essa técnica e com essa mulher, com esse trabalho dela que eu estudo até hoje. E eu acredito pra caramba, cara, nessa coisa da energia, dos pensamentos, a forma de construção. Acredito nisso, hoje eu entendo, eu posso falar com mais propriedade sobre isso. E eu me lembro que naquela época eu precisava aprender e muito. Acho que eu quase morri, cara. Ficava só 20 minutos em pé. E aí quando eu fiz a sessão com ela, eu fiquei em pé, a gente estava comemorando, foi um negócio muito diferente. E aí eu comecei a tratar... Eu sentia muitas dores no corpo, né? Porque eu trabalhava muito, eu carregava muito peso. Já tinha tomado a decisão de virar a chave lá do restaurante, que era um espaço muito pequeno. E eu me virei, comecei a vender arroz e feijão. Foi quando a minha irmã mais velha chegou lá. Isso foi antes de eu conhecer a cura quântica. Minha irmã mais velha chegou lá e falou, não, vamos pensar aqui como é que a gente vai virar essa chave. Eu falei, puta que pariu, eu nunca precisei tanto dos conhecimentos dela, cara. Minha irmã foi, a mais velha. Foi foda. Essa foi foda. E meu coração partido com a mais nova. Porque eu tinha abandonado ela e todas as vezes que ela ia me visitar era uma dor assim. Ai. Então, a Mona Lisa me ensinou aí como é que eu poderia estruturar melhor a empresa para eu poder recuperar a parte financeira. Porque a cada baixa temporada, meu amigo, aí eu via o bicho pegar. Aí eu entendi o que era a crise. Eu vivenciei lá por 7 temporadas. 7 temporadas. Então, crises e baixas, a montanha-russa da emoção. Eu nunca fui numa montanha-russa, mas ali eu vivenciei bastante. Então, eu sentia tanta dor no corpo que quando eu acordava, a hora que eu pisava no chão, eu falava, caraca! Deitava de novo e me preparava psicologicamente, falava, não, vamos lá, é mais um dia, vamos seguir com o restaurante. Era um trabalho muito puxado, eu não fechava nem um dia. Trabalhei direto, não fechava.
Então, eu trabalhava lá das 10 até as 11 da noite. E a vizinhança agora no barulho. Aí, eu decidi começar a fazer a capoeira. E foi quando eu comecei a... eu acho que eu escolhi a atividade física melhor ali do momento, porque a capoeira foi muito intensa. Era uma atividade que, para sentar assim, virar, fazer qualquer coisa, falei, putz. Aí meu professor na época, o Kiko Macaco também, ó, coração pra ele. Porque ele é o coração assim, dividido no meio, do lado de baixo, assim, ó, aquele mora aqui no meu coração. Então, eu comecei a fazer atividade física e ele falou assim: nossa, você veio na segunda aula, então quer dizer que você superou o primeiro dia. Eu falei, caramba, que dor horrorosa, mas vamos lá, né? Me empolguei, comecei a fazer a capoeira, foi assim, muito bom. E em seguida eu conheci um outro professor muito fera que me ensinou muita coisa sobre as atividades físicas, os treinos. Eu comecei a pegar gosto pela coisa. Eu já treinava em São Paulo, mas não era a mesma coisa, assim, não tinha o mesmo afinco. E aí a atividade física me fazia produzir mais, né? Então, com relação a essa questão da saúde, ali naquele momento com a cura quântica, eu fui trabalhando em paralelo e fazendo a atividade física. Aí foi quando eu falei, bom, chegou uma próxima autoestação, né? Aí eu falei, agora vou tocar piano, tá tudo certo. Vou tocar o restaurante, ó, tinindo. Já tinha feito a escala de folga já em outubro, já estava tudo esquematizado, já estava com a equipe treinada. Rapaz, de repente, no meio de janeiro, um pouquinho mais pro final de janeiro, quase fevereiro, eu tive uma dor. Putz, uma dor de estômago. E engraçado, nessa época, a minha irmã mais velha foi me visitar lá, ela estava gravidinha na época, eu senti uma dor de estômago. Puta merda, 3 dias para me recuperar. Daí, cacete, não teve jeito, eu tive que ir no hospital. Quando eu cheguei lá, eu fiquei no hospital lá. Eles perderam minha ficha, acho que umas 50 vezes lá. A gente tinha que ficar caçando a ficha, porque trocava o turno. Eu fiquei horas no hospital. Ave Maria. E aí, quando eu fiz um exame, que não foi no hospital, eu tive que ir embora para casa. E nesse negócio de ir para casa era 80 quilômetros. Aí, quando eu voltei, fui fazer os exames. Meu amigo, 3 úlceras, gastrite erosiva, não sei o que no duodeno. Tinha um problema do início ao fim. Do início ao fim. O negócio foi sinistro. Sinistro. Aí foi quando eu comecei a trabalhar um pouco mais a questão da alimentação. Também tive que aprender muito. Eu descobri que eu tinha intolerância à lactose e glúten, sentia dores abdominais horríveis, intestino preso e não sabia que diabo que era isso. Em São Paulo eu ia muito para o hospital e dor de cabeça e tal, mas não sabia exatamente o que era. Aí eu descobri problema com glúten e lactose. Acho que eu estava mega intoxicada e na verdade quando você começa a ter mais consciência do corpo e mente, e aí os treinos me ajudou muito, né, ter consciência corporal, respirar, e não era treino porcaria não, viu, um treino intenso pra cacete, tanto é que eu participei de uma corrida lá, de bike, na Chapada Diamantina, de 88 quilômetros, eu fiz em 7 horas, então você tem que estar muito bem preparado, chama Brasil Ride. Eu nem tinha feito inscrição nada, fui por fora mesmo, mas o desafio era interno, né? Eu consegui fazer graças a essa disciplina, toda essa... Mas me tornei vegana nesse meio tempo e foi o momento que eu fiquei mais forte, mais disciplinada, mais intensa e trabalhando essa questão espiritual aí com a cura quântica, espiritual mesmo, sem dogmas, sem religião, sem
Nada disso, eu não conseguia me conectar com isso. Então, era algo mais conectado comigo mesmo, que meu corpo respondia. Então, eu passei a estudar sobre isso, o que o corpo fala. Aí teve um outro momento aqui que eu fui no ginecologista. O ginecologista virou para mim e falou assim: rapaz, você precisa se equilibrar, minha filha. Eu falei: é mesmo? É. Respeite as suas opiniões. Aquilo ali me deixou pensativa. Falei: porra, é verdade, cara. Eu nunca parei para valorizar tamanho esforço que eu fiz na vida para poder estar lá, para poder me lembrar do que eu deixei para trás, de qual foi a vida que eu não queria para mim, que era trabalhar enlouquecidamente, né, aquele senso de urgência, e que você não tivesse tempo para você. Pô, era tão difícil fazer um treino e sair, acordar em paz. Eu saía, acordava atrasada no sentido na mente, sabe? Tava tudo em ordem, mas o relógio sempre correndo contra a gente. Eu falei: gente, tem algo errado nessa porra. Bom, e aí, quando ele me disse isso, eu falei: beleza, entendi o recado. Só que eu ainda não tinha entendido o meu recado, né? Aquilo ali foi um soco no estômago pra mim. Então, esses processos assim, eu tava me tratando com relação ao estômago. O estômago eu fiquei super bem depois de um mês. E aí fui trabalhando junto com a cura quântica, um mês pra me curar. A alimentação ali foi regradinha, certinho, disciplina, atividade física. Me curei desse problema aí das úlceras, e a questão ginecológica também. E ali é aquela frase: respeite as suas opiniões. Aquilo ali foi um divisor de águas para mim. Eu sou movida a desafio. Aí quando eu voltei nesse médico, ele falou: então, doutor, tô melhor? Eu falei: parece que você tá bem agora, tá super equilibrado, meu ciclo tava equilibrado, mas eu ainda não estava bem. Não estava porque eu estava num senso de urgência absurdo e ainda tinha essa ansiedade, sabe? Eu precisava aprender mais, porque eu ainda vivia reclamando. E aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava colocar a mão na massa, porque tudo que acontecia comigo, acontecia muita coisa comigo, cada dia era um negócio. Parecia uma novela mexicana, cada dia era um negócio. Acontecia uma parada lá no restaurante, eu tive casos assim, em plena autoestação do tubo da pia estourar e já jogar água no salão todo. Eu tive que fechar em plena alta temporada. Outra situação lá, pegou fogo, subiu uma labareda até a parede. Ai, meu Deus do céu, coitada da Joyce. Subiu uma labareda gigantesca. Cada coisa que acontecia que eu falava: pai amado, será que você tá me vendo? Olha as coisas que acontecem, quase mete fogo na cara da menina. Outra vez também, quando a gente tinha acabado de colocar o arroz e feijão lá, eu comprei, não tinha espaço para colocar fogão, velho. A gente fazia as coisas, deixava meio pré-pronta e era uma comida, cara, a gente era super indicado, porque eu com a minha carinha bonitinha e saber conversar com as pessoas, pelo menos isso ajudava bastante, a comida era top. E aí certa vez era a comida do dia inteira, o mármore rachou, porque eu comprei um negócio de resistência, coloquei em cima do mármore rachou, a panela japo, tudo pra fora. Puta merda, perdi o prato do dia, dinheiro jogado, freezer que queimou, perdi sei lá quantos quilos de comida, sei lá quanto de dinheiro. Nossa, cara, era um bagulho louco. Eu, não contente, né, fui me aventurar com outras coisas. Aliás, eu não tinha nada pra fazer, né? Então eu tive a oportunidade, muita oportunidade, num lugar onde você
chega, que você começa a enxergar escassez de prestação de serviço, a minha cabeça borbulhava de tanta ideia. Só que e o meu negócio lá, e eu inventando um monte de coisa lá para fazer a coisa acontecer, e a coisa não dava certo, aí eu olhava pro, sabe? Essa energia demais, eu não sabia nem aonde colocar, e só fazendo cagada. Aí eu assumi outro restaurante num hotel, fiquei lá 3 meses, que aí me quebrou as pernas durante 1 ano, porque subiu a alíquota do imposto. Me quebrei. E volta a recuperar. Aí teve outra oportunidade também, abri uma gráfica, e aí eu já tinha trabalhado nesse mercado, mas não era bem o meu mercado, mas pelo menos a criatividade, a administração, mais ou menos ali, eu conseguia tocar. E aí não dava, só homem, não conseguia trabalhar, era um negócio louco. Aprendi muito com eles também. E também aprendi a me posicionar, porque nós mulheres somos fortes, mas os homens, essa conjunção das ideias masculina e feminina, essa aceitação, né? E existe uma disputa, e eu senti essa disputa ali muito forte. Então, falei, cuida você, tinha um parceiro lá, segura aí as pontas aí da gráfica, eu vou segurar com um restaurante, que ali é meu ganha-pão, é o que fez o capital de giro para abrir essa gráfica, então toca aí, tamo junto, é isso aí. Então tinha 2 restaurantes, a empresa de prestação de serviços de informática, que tudo com o capital de giro do restaurante, cara, mas olha como você vê que o restaurante ele trabalha bastante, mas não sabendo mexer no negócio, você se quebra. Então, não valorizando, né, as coisas. Então, foi aí e o restaurante era um negócio assim que me dava muito desgaste, sabe? Era o time, eu acho que eu levei 4 anos para montar um time legal. E por conta desse senso de urgência de São Paulo, que, né, São Paulo é algo fora da curva. Acho que qualquer lugar que a gente for, não vai nada ser igual a São Paulo, assim, em termos de atendimento, prestação de serviço. A gente até tenta colocar isso em outros lugares, mas não entra. Por quê? Senão esses lugares não seriam esses lugares, né? A Bahia tem esse jeito acolhedor e você realmente precisa desacelerar. E aí eu fui aprendendo com o baiano a desacelerar. Os meus amigos baianos, amo todos. Diga-se de passagem, minha família também é parte de mãe baiana, então a minha mãe ainda fala, né, você é mais baiana que eu. Deve ser. E aí foi quando eu comecei a entender que eu realmente precisava me centrar, era muita energia. E tudo ali na quântica, que colocava ali na quântica como coisas que precisava entender na parte da espiritualidade, eu falei, gente, mas como é que coloca isso assim, em prática? Não dá, não cabe, não orna, não funciona, as coisas não entram, eu não conseguia encaixar as minhas ideias com relação ao que eu achava que existia, que eu achava correto na cura quântica, eu não conseguia colocar no mundo real. Eu falei, minha gente, como é que faz? Então, aí foi quando eu fui conhecendo os caras mais fortes aí na internet. Eu fiz um curso aí o melhor ano de todos, não, foi um antes. Aprendendo a fazer o plano B, alguma coisa assim, com o Christian Barbosa. O cara é muito foda, cara. O cara é muito foda de performance e produtividade. Ele é um cara que entende muito sobre produtividade, tem muitas pesquisas, eu sigo ele até hoje e recomendo. Então, foi através dele, algumas técnicas, eu fui colocando a mão na massa. O que é isso, a mão na massa? Começar a escrever, minha gente. Não dá pra ficar aqui no mental, porque a coisa não vai. Então, se eu tenho uma realidade aqui, que na cura quântica fazia muito sentido para mim, e aí foi uma das coisas que eu aprendi ali.
o que é que nessa realidade que eu vivia, eu precisava dela para poder encaixar, né? E essa mesma técnica eu usei quando eu vim para São Paulo. Então, mais para frente eu vou contar quando eu cheguei em São Paulo. Então, existiam duas realidades na minha cabeça, já. Então, eu consegui montar. O que nesse mundo tem que esse mundo não tem? O que eu posso, como eu posso integrar tudo isso, né? O que está fazendo sentido? Como é que eu posso conviver com tudo isso? E aí, num determinado momento, eu tive um sonho. Quando eu acordei com uma geometria assim na minha cabeça, e eu precisava entender que eu precisava concentrar em mim. E eu tenho até isso montado, eu posso até compartilhar todas essas ferramentas. E essa ferramenta da geometria foi que me deixou concentrada em mim, porque não adianta eu ficar olhando para o externo e querer resolver o resto. Então, a minha cabeça, para você ter uma ideia, lá na Bahia eu cheguei a assumir. Eu fiz 2 eventos lá sem fins lucrativos, porque era um período lá do Dia das Crianças, não tinha evento nenhum, a prefeitura não se envolvia, não tinha nada acontecendo. Minha gente, vamos fazer. Aí eu fiz 2 eventos, aí chama FIC, Festival de Integração Cultural, mas 2 amigos malucos que toparam fazer isso comigo. Então eu tinha muita atividade e eu estava muito no externo, procurando tudo muito no externo também. Por causa desses 2 eventos, aí me convidaram para fazer parte da área de marketing lá da associação comercial lá da região, da Praia do Forte, muito contato com a prefeitura, muito contato com a comunidade, com o empresário. Então, foi um negócio assim bem bacana, um aprendizado muito bacana, mas que bastante desgaste, né? Precisava gastar energia. E aí, mas foi um desgaste muito grande. E aí, eu tinha essa oscilação, né? Essa montanha-russa das emoções. E nessa montanha-russa das emoções, quando eu estava bem, eu estava muito bem. E quando eu caía muito. Então, existia uma parada hormonal aí nesse meio, né? Porque treinava bastante, muita liberação de endorfina, até esqueci o nome dos hormônios aí. Quando você treina muito, você se sente muito bem, sensação de bem-estar. E aí tinha essa oscilação emocional e vira e mexe acontecia um problema sério com relação a herpes. Eu tive baixa imunidade, cara, é uma bosta, porque você começa a ter doença que você nunca teve. É uma bosta isso. E essa baixa imunidade, ela começa nos teus pensamentos. Então, assim, foi quando eu comecei a fazer esse curso que ele me deu mais insights. Aí eu dormi, acordei com essa mandala e eu fiz essa geometria. Posso compartilhar aqui, depois se quiser me pede aí comentando aí no vídeo. E aí foi essa questão das realidades que eu consegui começar a trazer. Olha eu com meu caderno aqui, vou começar a trazer para o meu dia a dia. E essa realidade eu trabalhei ela tanto lá na Bahia quanto em São Paulo. Aí o que aconteceu? Aqui eu tô falando já de 2015. Quando eu fui lá pra Bahia foi em 2011. Eu comprei em 2010. Então em 2011 eu me mudei. Aí quando foi em 2015 a minha avó faleceu. Aí eu fui para São Paulo, cuidei dela através da cura quântica, porque aí eu comecei a fazer os cursos, né? A cura quântica nada mais é baseada no Reiki. Ela é base no Reiki, só que tem uma sustentação maior. E eu posso explicar um pouquinho mais pra frente, convidando uma amiga para explicar um pouquinho também sobre isso. E aí em 2016 o meu pai faleceu. Puta. Aí quando eu voltei, eu fiquei 15 dias na alta temporada em São Paulo. E quando eu voltei pra Bahia, me deparei com o restaurante. Aí eu não tinha... Aí eu perdi o chão. Eu não sabia que a perda do meu pai iria me... Porque eu tenho uma relação muito suave com a morte, né? Então, pra mim, essa questão da morte é uma coisa assim... muito tranquila. Mas eu não imaginei que eu fosse me atingir tanto. Não fazia ideia do quanto isso iria me causar, né? Fiquei 15 dias longe do negócio. Quando eu cheguei lá,
Era na alta temporada, que eu fiquei 15 dias, aí tinha um rombo lá, uma diferença que eu fazia uma análise de vendas com relação aos outros verões, tinha dado uma diferença de 40 mil no faturamento. Eu falei, puta, cara, agora fudeu, porque eu não vou conseguir passar nessa baixa temporada, 2016. Aí, cara, eu senti um cansaço muito forte. Com tudo isso, eu me vi tentando de novo, tentando mais uma vez e tentando recuperar o restaurante com um trabalho da porra, cara. Foi pagar dívidas ali com o banco. Eu tive cada estratégia para poder administrar isso, mas aí quando meu pai faleceu, eu falei, peraí, eu vou chamar pra sociedade aqui para ver se ajuda, né? Aí, beleza, abri o capital, né? Vieram sócios. E aí nessa transição foi outro momento de aprendizado também muito forte. Eu tinha percebido ainda o quanto eu reclamava, mas ainda não tinha entendido o meu recado. Não tinha. Tava muito mais profundo. Aí certa vez eu vi assim, não sei se foi num post, não sei se foi num... Não sei onde foi. Tava escrito lá... Será que eu vou lembrar agora? Como fracassar na vida. Reclamar do que você tem, não valorizar o que você já tem e apontar os outros pelo teu fracasso. Era alguma coisa assim. Falei, cacete, que soco no estômago. Outro soco no estômago, né? E esse casal me ensinou bastante, assim, eu aprendi na dor, muito na dor, foi muito dolorido para mim aceitar algumas questões, mas eu fui ali assimilando, fui analisando todas as... Eu entendi o que era ser humilde, eu entendi... Foi foda aceitar, viu? Eu me senti uma bosta depois. Eu demorei pra compreender tudo isso, mas... Porra, foi um aprendizado do caralho, viu? Aí, beleza, vendi um negócio, isso aí... Meu pai faleceu em janeiro de 2016, aí quando foi em julho me associei, quando foi em dezembro eu vendi e me senti leve no começo, depois eu fiquei muito triste, depois eu vi a verdadeira lição, né? O verdadeiro aprendizado de tudo isso, né? Eu tava cansada, tava muito cansada. Então aí eu fiquei 3 meses de férias na Bahia, fui viajar, fiquei 10 dias, fui lá pra Boipeba, Moreré, puta lugar lindo também, indico, recomendo, lugar lindo. Chapada Diamantina também é muito bonito. Além das praias ali em volta da Praia do Forte também é muito bonito. Aí, quando eu voltei de férias, falei, vou para São Paulo. Vou fazer 5 cursos. 5 cursos. Eu falei, eu vou para São Paulo, vou me especializar em coisas que eu consiga voltar para a Bahia, para que eu conseguisse continuar trabalhando sozinha, né, sem precisar ter gente, porque eu achava que isso me atrapalhava pra cacete. Eu vou trincando aqui, já tô cozinhando. E aí, vim pra São Paulo com 5 cursos na minha cabeça. 5 cursos. Que era inteligência financeira. Falei, nunca mais eu vou sofrer com essa merda. Eu preciso aprender como lidar com o meu dinheiro. E se eu não aprender aqui, eu não vou aprender nunca mais. Se eu não vou aprender nessa vida, eu não vou aprender nunca mais. Aí, inteligência financeira. Marketing digital, que era a parada do momento. Marketing digital. Falei, vou aprender essa porra. Vou aprender esse marketing digital. Puta trabalho que dá isso, meu Deus. E aí, outra coisa. Minha mãe já estava aqui no Brasil, manja muito de massagem. Eu falei, vou aprender com ela. Cara, mas é uma coisa tão louca, porque deve ser dom. Porque eu só assistindo a minha mãe trabalhar, aí a minha mãe era o meu
a minha cobaia. Vem aqui que eu vou aprender em você. Aperta, aperta, aperta. Eu falei, e aí, mãe, tá melhorando? Tá. Isso tudo em paralelo com a cura quântica, né? Com a cura quântica, com veganismo, com metafísica. Aí tinha uma parada que eu queria entender também, que era forte, essa questão dos pensamentos, junto com o que materializa no nosso corpo, porque, porra, eu fiquei doente demais, cara. Ave Maria. Eu falei, como é que pode? O que acontece na nossa cabeça pra gente não conseguir... pra gente materializar isso no corpo? O que acontece? No período de 2016... eu fiquei 8 meses e meio, logo que meu pai faleceu, eu fiquei 8 meses e meio com candidíase, cara. Candidíase, ela caminhava no meu braço, tava na pele. Aí certa vez chegou lá uma cliente, lá no Wits, falando assim, olha... entenda um pouquinho melhor sobre o que é essa sua candidíase, porque fungo significa invasão. Aí falou lá, ó, procura melaleuca e tal. Eu falei, porra, obrigada. Obrigada pelas dicas. Aí minha cabeça, eu falei, tem alguma coisa aí que eu preciso aprender. O que foi? Invasão? Invasão do quê? Eu me sentia mesmo invadida ali, era um negócio meio estranho. Mas a invasão aí nesse momento foi uma outra questão aí, mais espiritualizada do que ali no físico. Então quando eu tratei essa parte espiritual, aí eu fui tratar com remédio, a parte física. Então foi um negócio bastante intenso. Então, chegando aqui em São Paulo, eu precisava aprender 5 cursos. A massagem que eu queria aprender com a minha mãe, porque se eu chegasse lá na Bahia eu ia conseguir trabalhar tranquilamente. A minha ideia era voltar para a Bahia. A massagem, a marketing digital, algo relacionado com corpo e mente, metafísica. Aí eu descobri lá uma menina falando, YouTube, né? Uma menina falando de medicina germânica. Eu tentei aprofundar um pouquinho, mas depois eu vi que, falei, caramba, tem alguma coisa errada aí, porque as pessoas acho que estão repaginando os nomes. Então eu queria entender um pouquinho melhor. Inteligência financeira. E uma outra coisa que eu falei, quero aprender o coaching. Todo mundo está fazendo o coaching, eu quero aprender o coaching. Eu falei, mas eu não quero um coaching qualquer. Eu quero um coaching que está atrelado, que consiga unificar o meu conhecimento da cura quântica, das emoções, da parte espiritual, com a parte física, o que acontece no nosso corpo, né? E estava muito vinculado ali com a massagem. Então, quando eu conversava, fazendo massagem com os clientes, depois de um certo tempo, né? Perguntando sobre algumas coisas, sempre tinha a ver. Então, esse coaching, eu falei, conversei com a minha irmã mais nova, conhecia mais gente, a Muriel, ela foi ali me explicando. Depois ela me apresentou para a Denise, que também foi uma pessoa assim espetacular, que foi me explicar sobre um trabalho que ela já tinha, que ela fazia parte e tal. E aí ela me apresentou um curso do coaching, que é o coaching sistêmico, que eu aprendi com a Elisa Próspero. E que curso, cara! Ali eu me dei conta de que eu estava dilacerada. Eu me dei conta de que eu precisava realmente me tratar, que eu precisava realmente... Cara, eu precisava trabalhar minha mente, meu coração. Eu me lembro assim na Bahia que teve momentos que eu precisava até me chacoalhar assim, falava, não posso pensar isso não, porque era um fiozinho para ou entrar na loucura ou seguir adiante. Então, mas era tanto desafio, e estar longe da família me proporcionou isso, cara. Porque quando eu fico perto das pessoas que eu amo, eu fico mole. Fico fraca, mas eu tô trabalhando isso melhor em mim. Ó, até fazer esse vídeo aqui com o marido assistindo, o marido
vendo, ouvindo, já é um avanço. Por isso que eu não liguei musiquinha, ele tava ali treinando aí no baixo, tô fazendo as aulas dele, também não quis atrapalhar aqui com um mantra de fundo, eu gosto muito. Então, o que eu entendi de tudo isso, né? Vindo para São Paulo eu também, aí que eu vi que a cobra ia fumar, sabe? Porque foi um momento assim bem punk, porque eu tava me vendo voltando para a cidade, que eu não curto, porque é frio, eu sinto dor no corpo. A minha mãe vive falando que eu sou igual ao meu avô, e que já faleceu. Eu vou, o pai dela, né? Sem muita grana, dilacerada. E é uma coisa que eu aprendi assim lá na Bahia, que primeiro você precisa ter tranquilidade, cara. A coisa flui. Eu aprendi. A parada flui, você não precisa ficar afoito, porque esperar o momento certo, esperar com que as coisas começam a ter mais fluidez, me ajudou bastante. Então, não adianta você querer botar os pés pelas mãos, porque você não está aprendendo. Tem que ter uma tranquilidade, respirar, isso é importante. E outra coisa que eu aprendi muito forte é o lance da escassez. A escassez, a gente vive com ela, né? 7 verões, acho que foram 7. 7 verões é uma boa oportunidade para te ensinar o que é a escassez e como é que você tem que se virar nela. Acho que por isso que minha cabeça pirou o cabeção, porque é um estado de sobrevivências, né? É uma forma, quando você está na escassez, o que acontece? O teu cérebro está preparado para trabalhar o mínimo possível. Puta, mente pra gente, cara. Mente muito. E quantas vezes eu vivi nessa escassez, né? Tanto é que eu fui criar esse projeto aí do FIC, fazer coisas novas para poder movimentar e tentar ter mais ideias para poder melhorar a vida, não só minha, mas de todos. Ali, né? Muito comércio, a gente passava um perrengue, cara. E a galera passa um perrengue. Se você não tiver ali disciplina, controle da tua grana, passa um perrengue, né? E aí o nosso cérebro ele fica ali preparado. Pô, é preservação da espécie. Total. E aí eu entendi o que o ser humano é capaz de fazer quando ele se sente ameaçado. A gente se sente ameaçado constantemente. Então, se você se sente ameaçado, como é que o nosso cérebro trabalha para determinada situação? Você tem que perceber isso, né? Então, a gente é muito primitivo e a gente não consegue lidar com as nossas emoções. A gente é muito imediatista. Eu era muito assim, né? Então a gente tá sempre buscando. Eu tava sempre buscando novidade, louca, querendo correr atrás do tempo. Velho, que loucura é essa de pensar que não vai dar tempo? Eu só tenho 38 anos, olha quanta coisa aconteceu já. Como não valorizar essa vivência? Como não valorizar essa história? Como não trazer para a luz da consciência toda essa jornada, né? Então tem técnicas, tem formas de como você se resgata, né? De como você traz a tua autoestima de volta, de como você se valoriza. Existem técnicas para isso, né? Eu quero compartilhar essas técnicas com vocês aqui. E é isso. Então, eu percebi que a gente precisa trabalhar muito essa questão das emoções. E por que a gente não consegue atingir alta performance, né? A gente está o tempo todo trabalhando nessa preservação da espécie. Então, é um sistema límbico só que aciona e é preservação da espécie. E é só isso, só as emoções. Então, o imediatismo quebra nossas pernas. Então, muitas ferramentas que eu usei, essa coisa eu me lembro quando eu sonhei e acordei com essa geometria. Eu posso falar que é geometria sagrada, porque eu fiz aí um
umas meditações com geometria sagrada, aprendi recentemente, e eu já tinha visto isso. Eu tenho muitos mentores, eu confio, anjos da guarda, os meus protetores, eles estão sempre comigo. Eu agradeço imensamente por me trazer essa lucidez a todo momento e essa conexão. Então, até para chegar aqui nesse momento e compartilhar a minha história, é algo que realmente você precisa estar centrado, você precisa entender essa jornada para poder saber qual é o seu papel agora, pós-quarentena, pós-confinamento. E aí, quando eu, de novo, assisti o cara, Christian Barbosa, ele colocou numa live dele lá, falou assim, se você sair dessa quarentena do mesmo jeito que você entrou, você é um incompetente. Eu falei, não, isso eu não vou aceitar, porque eu não me sinto incompetente, eu preciso colaborar com as pessoas. Então, esse é o meu maior motivo de estar aqui, de falar com você, que precisa de uma ferramenta para poder se centrar. Eu acredito que não existe caminho melhor do que o caminho do coração, para a gente poder voltar para o nosso centro, compreender as nossas forças, fortalecê-las, porque não adianta compreender e não aceitá-las. Existe uma diferença muito grande de saber receber e receber. Então, você toma consciência disso, vem para a luz da tua consciência todas as suas verdades e não valorizá-las não adianta nada. Então, a questão da realidade, que realidade foi essa que eu criei para eu poder estar aqui em São Paulo, voltar para o mercado de trabalho, e não foi do mesmo modelo, não foi da mesma forma, acordar, e eu ainda não concordo com isso, eu não acho que isso é saudável. Esse momento de confinamento não é um momento de medo, é na escassez que a gente começa a realmente trabalhar a nossa criatividade, ser quem você é e estar perto daquilo que você... mais perto da tua verdade. E que verdade é essa? É a verdade do coração, é a verdade interior. É o momento que você está dentro de você, que você sente o que é necessário para você agora, né? Eu estou aqui nesses dias de confinamento e eu tive que parar antes do confinamento. Eu torci o joelho. Eu adoro jogar futebol e foi uma atividade física assim que eu me encontrei. Aí, ó, a galera do fute e o Ney que me ensinou, teve muita paciência lá no início, foi lá na Bahia. Foram pessoas assim que eu tenho que agradecer muito, porque foram pessoas que me ajudaram de certa forma, inclusive aqueles que me trouxeram dor, porque eu aprendi através deles. E posso não ter mais contato agora, ok, também não posso ser hipócrita, doeu pra cacete, entendeu? Eu não posso dizer que tá tudo mil maravilhas. Eu não sou Buda ainda, não sou monge, então, assim, eu agradeço imensamente, foi um aprendizado absurdo. Então, se você tem pessoas que te colocam no desafio do dia a dia, agradeça. Agradeça, porque é por conta deles que você é capaz de se aprimorar, né? Você pode não ser hipócrita, mas entenda que existe aí uma lição a ser aprendida, sempre. Mas por que a gente aprende sempre na dor, né? Depois de um tempo, depois que eu fiz todo o curso lá do coaching, o coaching sistêmico, ele integrou muito, e integra. Foram 2 anos de curso, 2 anos fora a minha vivência, como diz o outro maluco aí que eu tô assistindo sobre finanças. Gente, finanças é importante para a vida. Então, eu tô assistindo aí as lives do Thiago Nigro, também recomendo. E o cara fala skin in the game. É isso.
Você tem que colocar a tua pele em risco, é você que está aí, é você que está vivenciando, sabe? É o teu dia a dia, é a tua forma de aprender. Então, se existem técnicas que eu posso compartilhar, eu vou compartilhar. E aí, se você tiver afim de saber um pouco mais sobre essas técnicas, eu vou contribuir aí em breve com um e-book que eu estou montando ainda, mas que vai te ajudar de alguma forma, né? Então é isso, contando um pouquinho da minha história aí, longa, mas é uma história de muitos aprendizados, é uma história que eu ainda sigo aprendendo, então diariamente eu aprendo, eu tenho os desafios depois de um tempo que você começa a se centrar, eles começam a se tornar mais sutis, mas é aí que você precisa estar realmente conectado com o teu corpo, mente e essência. Corpo, a mente, não adianta você pensar, não adianta você construir, raciocinar, fazer oferenda, fazer não sei o que espiritual, toma banho de não sei o que, faz não sei o que, se você não colocar a mão na massa. Você precisa colocar a mão na massa, você precisa colocar em ação, entrar em ação, cara. Nada funciona se você ficar ali pedindo ao cosmos para resolver. Brother, os caras vão aí te ajudar, não importa seu mentor, o santo que você, não importa a religião que você acredite. Mas se você não fizer a sua parte, não vai rolar. Então seja uma pessoa que se desenvolva, né? Busque, pergunte. Outras coisas assim que me ajudou bastante, tudo que me colocava sobre o medo, a culpa, o julgamento, eu me questionava. Eu me questiono até hoje. Começou a me apertar, me colocar sobre o medo, eu falo, não, tem coisa errada. Como é que é isso? E aí eu vou pra cima. Eu procuro entender, procuro trabalhar, procuro compreender. O nosso senso de compreensão ele precisa ser aprimorado, né? Você precisa trabalhar o seu software interno. Você precisa buscar desenvolver internamente. Se você está quebrado nas finanças, cara, vai aprender esse negócio. Não fica postergando uma coisa que você precisa saber. Se você precisa eu vejo tanta coisa aí sobre emagrecimento. Brother, o que você está fazendo com o teu corpo? Com a tua mente? Saúde é tão importante. Por que não valorizar? Valoriza a tua história, né? Para que se degradar cada vez mais? Então é isso. Eu vou compartilhar diariamente. Falei um pouquinho aí num vídeo anterior sobre o caminho da arte. E é uma trilogia dentro do coaching, falando um pouquinho mais sobre o coaching. É uma trilogia. Essa trilogia trabalha dentro do caminho da arte, o caminho da consciência, que acolhe luz e sombra e desperta o mestre interior. Então tem todo um processo para você chegar até o seu centro de unidade. E o caminho do coração, que é uma mandala, e aí exige um pouco mais de aprendizado, exige um pouco mais de trabalho, de reconhecimento de onde você é, para onde você vai, o que você precisa, o que o teu corpo precisa, o que tua alma precisa, né? Então, o coaching ele traz muitas ferramentas, muitas formas de você contribuir com teu aprendizado, com a tua conexão, com a tua criatividade, com a conexão com a tua intuição. Esse link da mente com o coração, ele foi cortado, a gente precisa religar. E existe um outro link, que é a essência. Eu estou apontando para minha barriga porque é a essência, ele é visceral, então ela está dentro de você. Então, cada um é único, cada um tem a sua essência, a sua verdade, o seu dom, o seu poder, só que você não está se conectando com ele, por isso que está longe. Então,
É o caminho mais seguro que eu acho hoje em dia. Não adianta procurar gurus, não adianta procurar, sei lá, mil e umas formas de como se reconectar se você não fizer a tua parte, certo? Então é isso. Eu espero contribuir cada vez mais com todo esse conhecimento, com toda essa trajetória, contribuir para que você construa a tua linha do tempo, contribuir para que você fique centrado no teu eu, porque se você cuida de você, você está cuidando do entorno. Não adianta você ficar fazendo meditação para o mundo se você está no caos. Cara, primeiro você. A máscara, lá no avião, as máscaras irão cair. Primeiro se salva, depois você salva o outro. E é assim, é a vida. Você precisa primeiro cuidar de você para depois cuidar do outro. Senão não vai fazer o menor sentido, né? Então é isso. Agradeço imensamente por estar aqui e ouvir um pouco dessa história. Eu espero contribuir cada vez mais. Eu vou compartilhar um pouquinho dessas técnicas e no meu Instagram também, que é alinesales.com.br, Aline Sales com 2 L's. Eu também vou compartilhar ali a cartinha e aqui nesse canal também vou falar sobre outras técnicas. Muito agradecida e até a próxima.